Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre geometria molecular, que diz assim: a coluna da esquerda abaixo apresenta 5 espécies moleculares que têm o elemento enxofre como átomo central. A da direita, tipos de geometria molecular que correspondem a 4 dessas espécies. Associe corretamente a coluna da direita a da esquerda. Cara, isso é muito clássico, tá? Da URGS fazer isso na prova de química, ela sempre coloca geralmente duas colunas, já que tem mais números, né, do que parênteses para preencher. Isso pode ser que uma dessas moléculas não esteja aqui, ou simplesmente duas delas, né, vão estar aqui. E aí poderia ter duas respostas, só que dificilmente isso ocorre, né? Ela programa de tal maneira que não tenha duas respostas. Então, vou analisar molécula por molécula, né? A gente não tem muito o que fazer nesse caso. Então, molécula 1 do SO2, olha só. Esse átomo aqui de enxofre e oxigênio, né? Eles vão estar ligados, tu pode pensar numa expansão da regra do octeto, que no caso do enxofre, né? Que ele vai estar fazendo aqui duas ligações com oxigênio, porque o oxigênio precisa de duas ligações para ficar estável, tá? Você também poderia pensar em carga formal, mas chegaria nessa mesma conclusão, onde eu teria uma ligação, uma dupla, que aí teria ressonância, né? Mas de qualquer maneira teria dois elétrons sobrando, teria um par de elétrons sobrando aqui no átomo central. Então, como eu tenho duas ligações e um par de elétrons sobrando, essa molécula ela não fica linear, né? Ela só fica angular, porque a gente só consegue ver esse ângulo aqui, né? Que no caso é 120 graus, beleza? Então, nós vamos marcar aqui o SO2 como sendo uma molécula angular, tranquilo? E aí, repare que o enxofre fez a expansão da regra do octeto conforme esse modelo, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elétrons na última camada. E para ele não tem problema fazer isso, né? Porque ele tem até 3 camadas. Então, cabe até 18 elétrons na última camada, né? Bom, a outra que é o SOCl2. Esse SOCl2, mais ou menos, né, chega a gente deduzir que ele vai ter uma dupla com oxigênio e uma simples com cada cloro, porque o cloro está no grupo 17, né, tem um elétron na última camada, um elétron, tem 17 elétrons, né, na última camada e faz uma ligação para ficar com 8. Então, o cloro, 7 elétrons, né, no grupo 17, e uma ligação para ficar com 8. O enxofre está aqui os 6 elétrons dele, né? De novo, 6 elétrons do enxofre, porque ele está no grupo 16 da tabela periódica, né? E ele está fazendo a mesma coisa que ele fez nessa molécula, né? Ele fez aqui 4 ligações e ficou com 8 elétrons mais esses dois aqui na última camada. Tu pensa assim, né? Que se ele tem 6 elétrons e fez 4 ligações, sobrou um par. Que nem aqui, né? Ele tem 6 elétrons, fez 4 ligações, então sobrou esse par aqui. Então, essa geometria aqui, ela vai ser chamada de piramidal. Essa geometria, ela lembra uma tetraédrica, né? Tipo a do metano, que a gente tem lá tetraedro. Só que essa ligação aqui não existe, né? A gente não conta para dar o nome da geometria, só conta aqui o par de elétrons na repulsão. Então, por isso que ela não fica trigonal, porque ela tem esse par de elétrons. Então, ela vai ser chamada de piramidal. E a 2 a gente tem que colocar aqui, né, em piramidal. Agora a 3, né, que é o H2SO4. Toda vez que a gente tiver, né, que era um ácido, né, que é esse caso aqui, a gente coloca hidrogênio no oxigênio no átomo central. Hidrogênio no oxigênio no átomo central. Então, a gente vai colocar hidrogênio no oxigênio no átomo central, né? Hidrogênio no oxigênio no átomo central. E aí mais duas ligações para cada oxigênio, né? Para ele poder ter o número de elétrons igual a 8. Só que o enxofre, nesse caso, ele está usando 6 elétrons dele, né? Para fazer 6 ligações. E ele acabou ficando com 12 elétrons na última camada. Tudo bem para o enxofre? Tudo bem. Aqui ele já tinha ficado com 10 elétrons, né? 10 elétrons também. O nome disso é expansão da regra do octeto. E para o enxofre tá tudo bem, porque ele é da terceira linha da tabela periódica, né? Ele pode fazer isso. E essa geometria aqui, né? Tenta ver se tu consegue entender aqui que tem um tetraedro.
que é aquela figura espacial, né? Com 4 faces aqui embaixo, aqui na frente, aqui no lado, lá atrás, né? Então são 4 faces. Então esse cara aqui vai ser chamado de tetraedro regular, né? Uma geometria tetraédrica e por isso que é sulfúrico nós vamos marcar aqui em tetraédrica. Agora, olha o SO3, né? O SO3 ele tem duas duplas, né? Dupla com oxigênio, dupla com oxigênio, dupla com oxigênio, para deixar o oxigênio aqui, que tinha 6 elétrons, né? Com 8. Então, quem é do grupo 16 aqui faz, né? Duas ligações ficando com 8, beleza? Isso aqui é uma premissa, né? Que a gente tem em grupo 17, né? Que nem o do cloro, bromo, né? Eles fazem uma ligação, né? Para ficar com 8 elétrons na última camada. O grupo 16, né? Eles fazem duas ligações, né, para ficar com 8. Então, o enxofre aqui ele pode fazer mais, né, ligações, que é o que está acontecendo nessas moléculas aqui, por causa da expansão da regra do octeto. Ó, o grupo 15, que tem o nitrogênio, né, falta 3 para ficar com 8. Então, o normal é fazer 3 ligações. Então, quando eu vejo oxigênio, eu já saio colocando uma dupla aqui nele, né? Ah, mas o enxofre vai ficar aqui com 12 elétrons, né? Cada ligação aqui conta, né, 2 elétrons. Então, o enxofre vai ficar no total 12 elétrons. Ele tinha 6 elétrons, fez 6 ligações e ficou com 12. E tá tudo bem, não tem problema, ele faz a expansão da regra do octeto. Como essa geometria aqui do enxofre não sobrou par de elétron no átomo central, né? Ela fica literalmente um triângulo, né? De ângulo aqui 120 graus para repelir bem essas ligações. Então, não é que nem a piramidal, né? A piramidal tem 3 ligações e mais o par de elétrons, né? Então, essa aqui é trigonal plana. Então, 4SO3 trigonal plana. Já H2S, né? É o caso que o enxofre se adequa bem a duas ligações. Então, esse H2S, né? Repare que o enxofre tem os seus 6 elétrons aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem, né? 2, 2, 2, 6 elétrons. Ele fez aqui mais duas ligações, ficando com 8 elétrons na última camada. Então, nesse caso, ele obedeceu certinho a regra do octeto, né? Que é que os gases nobres têm, né? 8 elétrons na última camada. E ele só fez duas ligações. Só que ele não vai ficar linear, né? Porque essa geometria aqui, ela é derivada dessa tetraédrica, né? Essa tetraédrica origina, por exemplo, essa geometria aqui, né? Que essa aqui é a melhor repulsão que a gente tem entre quatro ligações. Se eu tirar esse cara e botar um par de elétrons, ó, fica piramidal. Se eu tirar mais um desses, né, e botar mais um par de elétrons no lugar, vai ficar angular. Então essa angular aqui, né, ela é diferente dessa angular aqui de cima. Essa angular aqui tem o mesmo ângulo da piramidal, que fica em torno de 109,5 graus, tá? E essa aqui, ela é derivada da trigonal, né? Se tu tirasse um oxigênio daqui e botasse um par de elétrons, né? O ângulo seria o mesmo, 120. Então, existem dois tipos de angular. E essa H2S aqui é uma angular, né? Então, a resposta pode ser 5, 2, 3 e 4, só que a gente não tem nenhuma começando com 5. E a resposta, nenhuma terminando com 5, não, tem uma terminando com 5, só que eu acho que não fecha, né? Deixa eu ver. 5 tem que ser 4, 3, 2. Daí não fecha. 4, 3, 2. Tudo errado. Então, só terminar com 5 também não ajuda. Então, ela tem que terminar em 1, que vai ser a nossa angular. Deixa eu ver. Aqui eu tenho 4, 2, 3. Aqui está invertido, então não vai dar. Então, 4 não pode. Então, a gente tem, terminando em 1, a gente tem a 4, 3 e 2, que no caso vai ser essa aqui a nossa resposta, né? E 2, 4, 13... Não, eles trocaram aqui as geometrias. Então, questão típica de geometria, letra D, né? De praia, Daniela. Daniela, beleza? Bom, gente, tem mais material aqui na descrição desse vídeo, né? Então, acessa os links aí, que eu acho que eu posso te ajudar muito com a prova de Química da URGS. Espero que você tenha entendido um pouquinho nessa geometria molecular, né? Uma questão típica disso. Bom, eu vou deixar mais alguns vídeos aqui interessantes para você, né? Tem como resolver aqui, cara, só nesse vídeo, né? Metade da prova da URGS, sabendo 5 conteúdos. A continuação dele, cara, tem mais 5 conteúdos, tu mata a prova inteira, 65%. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.